Glória a Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus, que nos dá a vitória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bom dia, a Deus. Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. Bom dia mesmo. Graças a Deus. Glória a Deus. Guia-nos, ó Pai, das veredas da justiça, pelo amor do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, que nos dá a vitória. Hoje nós vamos falar sobre esse capítulo 25 de Gênesis. No capítulo 25 de Gênesis, nós sobre Abraão, nós começamos uma história muito linda, que é a do Isaac e Jacó. A do Jacó, ela começa também nesse capítulo. É uma história também extensa, né, na Bíblia, porque começa aqui já nesse capítulo 25 e vai até o final, porque do Jacó tem a história dele, que é longa, e depois já emenda com a de José. Né? Então nós vamos ver hoje também sobre a fé do Isaac e dos seus filhos. A gente já começa a falar hoje do Isaac e já começaremos a falar também do Esaú, do Jacó. No capítulo 25, então, no versículo 8, nós vemos que o Abrão, ele morre, né? Morreu em boa velhice, velho e farto em dia. Querido Deus, eu oro nesse instante, que o Senhor venha conceder a nós dias bons e dias fartos. Se tivermos que morrer na velhice, que venhamos morrer como esse teu servo. Fala que ele morreu velho e farto de dias. Eu quero abençoar tuas servas que já estão aqui recebendo essa palavra, que se forem para chegarem na velhice, que elas possam chegar e ter uma velhice feliz, sadia e farta. Já que somos filhos de Abraão, eu te peço essa bênção. Se eu tiver que chegar na velhice, que eu possa chegar farto de dias, feliz e alegre, assim como o Senhor abençoou o teu servo Abraão. Glória a Deus. E no capítulo 25, nós vemos quando Isaac nos fala dos descendentes de Ismael e nos fala do descendente de Isaac. A partir do versículo 19, nos fala do descendente de Isaac. E Gênesis capítulo 25, 21, nos fala que o Isaac orou por sua mulher. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui fala que ele orou pela esposa dele insistentemente. Por quê? Olha só, o pai dele, o Abraão, quando casou, a Sara não podia ter filhos. Levou 25 anos para Sara ter filho. E o Isaac não foi diferente. Ele casou e levou 20 anos para que a esposa dele tivesse filho. Assim como a esposa do pai dele era estéril, a esposa dele também era. Você vê aí já essa questão de família, né? Você começa a ver certas semelhanças entre o pai e o filho. Às vezes tem situações que a pessoa enfrenta, que ela vai ver o pai já tinha enfrentado, a família já vinha enfrentando, não é? Mas o que ele fez? Ele orou insistentemente pela esposa. Então, eu quero dizer para você, busque a Deus insistentemente, insista, persista, não desista. Ele não desistiu. Entenda que a bênção do Senhor, querido, ela chega na hora certa.
ela chega no momento de Deus, tá? Foi o que aconteceu aí, ó. O que nós vemos aí, ó? Que muitas pessoas ficam desanimadas, tá? Muitas pessoas, queridos, ficam desanimadas com o tempo e não conseguem esperar. Tem muitas pessoas, tem aqueles que chegam até a desviar, porque ele espera, não vê resultado, não vê resposta, ele desanima, ele desiste, tá ok? No entanto, é preciso saber que quem crê e espera em Deus tem os passos dirigidos por Ele. Tudo tem o tempo certo e estabelecido por Deus. Entenda isso. Ele perseverou. Ele perseverou. Aí ele já estava também nos passos do pai dele. O pai dele perseverou na promessa, certo? Teve um momento de errar, de falhar, por se adiantar. Mas o Abraão perseverou. E ele aqui, ó, ele perseverou. Então entenda isso, persevere. Outra coisa que nós vamos ver, Gênesis capítulo 25, versículo 23, é que ela engravidou. A Rebeca engravidou e diz aí, e o Senhor lhe disse. Por quê? Porque no versículo 22 fala que ela se engravidou de gêmeos e os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse, se assim é, por que sou eu assim? E só foi perguntar ao Senhor, porque as crianças começaram a brigar no ventre. Então ela já começou, por que é assim? Por que eu sou assim? Ou seja, por que a minha vida é assim? Talvez você já fez essa pergunta para Deus. Por que eu sou assim? Ah, mas por que a minha vida é assim? Ah, parece que a minha vida é mais difícil do que a dos outros. É de praxe muitas vezes a pessoa, quando vem a luta, ela falar assim, por que é assim? Por que a minha vida é mais difícil do que os outros? Muitas vezes nós temos esse costume de achar que a nossa vida está mais difícil que a dos outros. Então, a Rebeca, quando as crianças estavam brigando no ventre dela, ela perguntou a Deus, por que eu sou assim? É como se dissesse, por que a minha vida é assim? Por que tem que ser assim comigo? Então, Deus respondeu para ela dizendo o seguinte, e o Senhor lhe disse, 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha só, né? Então Deus disse para ela que no ventre dela havia 2 nações, é por isso que ele estava brigando. Seriam 2 povos grandes, certo? Mas seriam divididos. O que é isso? Né? É que 2 nações e 2 povos se referem aos israelitas, e que eram descendentes de Jacó, e aos edomitas, que eram descendentes de Esaú, certo? Então sempre havia conflito entre eles. Você vai ver aí no Salmo 137, versículo 7, falando sobre ele. Números capítulo 20, 14 a 21, você vai ver falando sobre eles. Eles tiveram problemas, eram irmãos, eram gêmeos, mas desde o ventre eles já desentendiam. Às vezes tem pessoas que desentendem com o irmão, com a irmã. Nós vamos ver que o desentendimento entre esses dois foi grande. Por quê? Porque eram 2 nações entre eles, certo? Então, nós vamos ver do versículo 31 a 34 agora, sobre o direito de progenitura. Por quê? Porque nasceu as 2 crianças, né? O que saiu primeiro era ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram Esaú. Primeiro nasceu Esaú e ele era peludo. Depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamaram de Jacó. O que é Jacó? Suplantador. Então, o irmão dele nasceu e ele agarrou no calcanhar dele, ou seja, o Jacó, na verdade, estava querendo passar o irmão dele ainda no ventre da mãe, ele já queria passar na frente do irmão, certo? E o que isso veio acontecer? Por quê? Porque eles cresceram, a Bíblia diz que o Esaú se tornou um homem perito em caça e o Jacó se tornou
um homem simples, habitando em tenda, certo? E fala que e amava Isaac e Esaú, porque a caça era do seu gosto, e Rebeca amava Jacó. Então começou aí aquele erro que é de praxe acontecer muitas vezes nas famílias. O pai gostava mais de um filho, a mãe mais de outro filho. É uma coisa que acontece muito nas famílias. Às vezes os filhos falam assim, mamãe gosta mais desse, papai gosta mais daquele. É de praxe o pai e a mãe, não, que é isso, eu gosto do igual. Mas os filhos, eles sabem, eles sentem. Às vezes tem famílias que têm problemas seríssimos por causa disso. É importante o pai e a mãe controlar isso aí e dar a mesma condição, né, de amor, tá ok? Então é muito importante isso. Aqui o pai amava mais Esaú porque era caçador e a mãe o outro porque era mais meigo. E nisso aí o que aconteceu? Que um dia o Jacó, ele fez uma comida, né? um guisado vermelho, um guisado muito bonito, e o Esaú, ele estava caçando. Então ele chegou com muita fome e ele falou para o irmão dele, me dá um pouquinho desse guisado. Então, o irmão dele, o que disse? Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá essa primogenitura? Então disse o Jacó, jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú, guisado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou, saiu, e a Bíblia diz assim, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isso aqui mais na frente vai dar problema, isso aqui mais na frente vai dar confusão. Às vezes tem pessoas que vivem hoje uma vida de conflitos devido a coisas que lá atrás sucedeu, que ela pensou que não vai dar em nada, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. E hoje a pessoa às vezes perde o sono, fica irritado, fica irritada, fica nervoso, fica nervosa e enfrenta uma situação às vezes dificílima, terrível. E foi o que aconteceu que nós vamos ver no decorrer dessa semana sobre isso. Por quê, querido? O direito de primogenitura era mais importante, irmãos, do que toda a herança do pai, tá? Significava assumir a sua autoridade, pois o filho seria o sucessor da sua família. Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, nos fala sobre isso. Foi algo que Deus determinou, que o filho primogênito, ele assumiria a bênção do pai, a autoridade do pai. Era mais importante do que a herança. Ele recebia a autoridade do pai, a bênção que tinha sobre o pai, as promessas que tinha sobre o pai, a herança, a autoridade ele assumia. Então era importantíssimo. Então o Jacó, ele tinha consciência da importância desta bênção, que era sinal de aliança de Deus com o seu pai. Então Jacó, ele sabia que se o pai dele o abençoasse, ele sabia que se ele ficasse com aquele direito de progenitura, as promessas de Deus sobre a vida do Isaac viria para ele. Ele tinha essa consciência. A promessa de Deus sobre a vida do Abraão, o vovô dele vinha para ele. A do pai dele vinha para ele. Ele era filho mais jovem. Ele não tinha direito a esta bênção, mas ele sabia da importância. Então ele negociou com o irmão dele, naquele momento que o irmão dele ali estava com fome. Certo, queridos? A Bíblia nos diz que o Esaú, ele fez o oposto. Ele não deu importância a esse direito. A Bíblia diz aqui que ele desprezou. Ele desprezou. Ele trocou o que era eterno pelo prazeres momentâneos. Querido, quantas pessoas às vezes têm feito isso hoje? Ele trocou o direito de bênção. O Esaú, ele trocou o direito de bênção por um prato de comida. Quantas pessoas hoje, querido,
têm trocado a bênção de Deus por migalhas? Quantas pessoas têm trocado a bênção de Deus por causa das coisas carnais, por causa das coisas deste mundo, por causa das coisas que agradam aos olhos carnais, por causa das coisas que agradam ao seu ouvido, agradam ao seu olfato, ao seu paladar. A gente tem o exemplo lá do Adão e Eva. Eles trocaram a bênção da eternidade por causa de uma fruta, por causa de uma determinada árvore que Deus falou, olha, que não coma, não. Mas ele trocou. Quantas pessoas, querido, têm trocado a bênção de Deus, lançando mão naquilo que é de Deus, lançando mão daquilo que não lhe pertence. Ele não acredita que vai ser abençoado, ele troca. O Adão e Eva trocaram, eles lançaram mão naquilo que Deus tinha falado que não era deles. Quantas pessoas, querido, têm tomado posse, têm usurpado, têm pego daquilo que Deus fala, olha, isso aí é meu. E troca, né, por coisas carnais. Quantos têm trocado a bênção de Deus? Quantos têm trocado a vitória de Deus, querido, por coisas que vai fazer apenas a sua carne, o seu desejo, o seu ego, um prazer ali momentâneo. Então, o Esaú, ele trocou a bênção de Deus por causa de um prato de lentilha, por causa de um prato de comida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não troque a bênção de Deus. Leve a sério a bênção de Deus. Faça aquilo que você sabe que Deus vai te honrar. Faça aquilo que você sabe que Deus vai te abençoar. Não fica com dúvida, não. Não fica com dúvida na sua alma, não. Não fica com medo de obedecer, não. Faça uma reflexão. Quantas vezes você tem desobedecido a Deus? O que você tem ganho com isso? O que você tem ganho em desobedecer a Deus? Exerça a fé, coloque a sua fé em ação. O Esaú, ele não exerceu fé, ele estava com dificuldade, ele estava com fome, então ele negociou a bênção de Deus. Exerça a fé, tenha coragem, obedeça a Deus, ande nos caminhos de Deus. O Esaú achou que ia ser difícil. Ah, não, mas eu vou morrer. O que vai valer essa bênção para mim se eu morrer de fome? Querido, nesses dias difíceis, nesse tempo difícil que Deus está provando a terra, entenda isso, queridos. Deus está provando a terra. Eu sempre tenho falado, independente do que é esse coronavírus, independente de onde ele veio, independente se é de animal ou se foi feito em laboratório, independente se foi lançado de propósito ou não, independente se Satanás está por trás disso ou não, entenda de uma vez por todas, Deus está permitindo. Isso é, Deus está permitindo. Para quê? Porque a terra tem pecado, o povo tem pecado, o pecado tem chegado até a Deus. Chegou o momento de parar de pecar, chegou o momento do homem tomar uma postura. É isso que Deus está dando ao homem, através dessa questão, dessa enfermidade, através aí dessa bactéria. Deus está permitindo. As famílias têm que ficar mais tempo em casa para pensar, repensar na vida, na sua maneira de viver, nas suas atitudes, na sua postura em relação a Deus, na sua postura em relação à fé. Oh, louvado seja Deus! O Esaú, ele chegou naquele momento de ser encostado na parede, porque Deus conhecia o coração dele, e naquela hora que ele é encostado na parede por causa de um prato de comida, ele larga a fé, ele abandona, ele despreza a bênção da primogenitura. Depois, mais na frente, veio as consequências, porque quando você despreza a bênção de Deus, quando você deixa de andar nos caminhos do Senhor, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de meditar na palavra de Deus, quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar a Deus, queridos, as consequências vêm. Quando a gente começa a tomar atitudes na nossa vida que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com a Sagrada Escritura, nós colocamos em risco a nossa fé, nós colocamos em risco a nossa salvação, nós colocamos em risco a nossa intimidade com Deus, nós colocamos em risco a nossa salvação pela fé, pela palavra de Deus, pelo sacrifício de Jesus. O Esaú desprezou. Não despreze a bênção de Deus. Não despreze, não despreze, não despreze. Busque a Deus. Se não der para ir na igreja, acompanhe o culto online. Leia a Bíblia, medita. Hoje, quarta-feira à noite, às 20 horas, eu vou estar aqui com a minha família, fazendo um culto online com a família. É o momento de você aproveitar, reunir a sua família. Faça um café, faça uma janta, faça alguma coisa. Chama seus filhos,
filhos, chama seus netos, chame a sua família. Olha, vamos participar aqui dessa live junto aqui da família. Deixa Deus falar com a sua família, deixa Deus tratar com a sua família. É Deus nos honrando, é Deus nos abençoando. Aleluia! Louvado seja Deus. Não venda, não negocie o direito da sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Queridos, depois nós passamos aqui para o capítulo 26, que nos fala do Isaac. Vamos deixar agora o Esaú e Jacó, depois a gente volta a falar neles, porque essa negociata aqui, mais na frente vai vir as consequências. Então o Isaac agora, tudo bem, ele teve os 2 filhos, e o Isaac, ele vai a Gerar por causa da fome. Você está lembrado do pai dele, Abraão? É interessante a história do Abraão e Isaac, que você vai ver certas coisas que aconteceu com o pai, aconteceu com ele também, né? Olha só, havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, tá vendo aí, ó? O Abraão enfrentou fome, então ele teve que sair, foi para o Egito. Agora aqui, ó, foi outro período de fome. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, tem problemas no planeta que vai e volta, que vai e volta. Abraão enfrentou fome, então ele teve que sair da sua terra e ir até Canaã. Agora o filho dele vem um outro período de fome sobre a terra. O filho dele teve que sair, né, e foi para a terra de Abimeleque. E fala assim, por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus fala para ele, não vai para o Egito não, fica na terra onde eu te disser. Queridos, mesmo em tempos de dificuldade, Deus fala conosco. Era tempo de fome, tempo de dificuldade, mas Deus fala com ele, fique na terra onde eu te disser, não vai para o Egito. E nos fala que peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Deus fala para ele, fica aqui, não vai lá para o Egito não, não vai para lá não, fica aqui, eu vou te dar essa terra porque eu prometi a teu pai. Era tempo de luta, você vê que era tempo de fome. É como está Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. A promessa veio em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos difíceis? Estamos, mas Deus tem promessa para mim e para ti, mesmo o tempo sendo difícil. E Deus promete a ele, ó, em tempo difícil, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Deus repete para Isaac aquilo que já tinha prometido ao pai dele. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandato. Aqui ele estava falando, Deus estava falando para Isaac o que ele tinha acertado com o pai dele. Estava dizendo, eu fiz uma aliança com teu pai, agora eu estou repetindo para você, eu vou te honrar, vou te abençoar, vou te dar vitória. Quantas vezes Deus já tem falado isso para você, e às vezes você endurece o coração, às vezes quando a luta bate na sua porta, você começa a chorar, a desanimar, desesperar e esquece. Então Deus mais uma vez está falando para você, não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não temas, levante, erga-te. Assim habitou Isaac em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher? Ah, não, senão vão me matar. Então aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, viu que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher, chamou Abimeleque e disse, olha, na verdade é a tua mulher. Ou seja, queridos, o Isaac, ele cometeu o mesmo erro que seu pai. A Sara era bonita, ó, minta, fala que você é minha irmã. O Abraão fez isso 2 vezes, né? Agora o filho estava na mesma pegada do pai, ele estava na pegada do pai, na bênção. É por isso que a gente tem que ter cuidado, queridos, porque assim como Satanás atormentou nossos pais,
ele vem nos atormentar também. Áreas que ele prejudicou nossos pais, ele quer nos prejudicar também. Só que Deus quer que nós andemos na presença dele. Amém? Deus quer que nós andemos. É na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos estar orando nesse instante, né? Assim como Deus se revelou a Abraão, se revelou também a Isaac. Deixe Deus revelar a você nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 26:5 fala que Abraão obedeceu. Esse foi o segredo de Abraão. Ele se tornou um referencial de obediência. Romanos capítulo 4, 18-21. Então, siga essas pegadas do Abraão. O filho dele agora iria seguir também as pegadas do seu pai. Deus estava dizendo, siga as pegadas do seu pai. O teu pai obedeceu, então obedeça. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar nesse instante em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Vamos orar para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Vamos orar para que caia em nossa vida, caia por terra as estatutas, as ciladas de Satanás. Querido Deus e Pai, nós lemos agora a Tua palavra, nós meditamos na Tua palavra, nós concluímos hoje essa história do Abraão, aquele homem que andou em obediência. Esse foi o grande segredo desse homem, Abraão. Ele creu na promessa, ele andou em obediência. Querido Espírito Santo, ajude esta mulher a andar em obediência, ajude este homem a andar em obediência, inclusive nesses tempos difíceis. Senhor, nós começamos a falar hoje da história do Isaac. O Isaac também recebeu o desafio de andar em obediência. Deus falou para Isaac tudo aquilo que havia falado com seu pai, para que andasse em obediência, para que seguisse o exemplo do seu pai. Senhor, a gente vê que Isaac teve mesmos acontecimentos que envolveram a vida do seu pai Abraão, e envolveu a vida do Isaac também. Oh Deus, mas ele foi determinado e ele foi vencedor. Pai, então que assim seja. Meu Deus, nós vimos também aqui nesse capítulo, já o início da história de Esaú e Jacó. Jacó desprezando a bênção, o Jacó adquirindo a bênção. Esaú despreza a bênção da primogenitura. O Jacó faz tudo para conquistar essa bênção. Meu Deus, que essa palavra fique impregnada no coração das tuas filhas, no coração dos teus filhos que vão estar valorizando esta palavra. Eu te peço, Pai, honra esta mãe, honra este pai, honra o teu filho e a tua filha que está honrando e que todo dia tem buscado a tua presença, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. A mensagem daqui a pouco eu vou colocar aí na sala de vídeo, para você poder revê-la. Indique, compartilhe. Ao compartilhar, a sua família e os seus amigos, eles vão ver. Poxa, o que é isso aqui? O que ele compartilhou? Abençoe outras pessoas com essa palavra. Eu vou continuar aqui agora em oração, vou estar orando por você, pela sua casa, pela Igreja Quadrangular 37, em o nome do Senhor Jesus. Não desanime, levante a cabeça, creia. Um beijo no teu coração, bom dia mesmo.